Eu serei breve porque a pastora vai nos ensinar e eu serei muito breve. Antes vamos orar. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a cada um de nós, individualmente e coletivamente. Nós não temos palavras para expressar a gratidão que há em nosso ser, por todos os Teus sinais, por todos os Teus feitos em nosso meio. Louvado seja o Teu nome, pois de geração a geração Tu és Elohim. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Assim está escrito: chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem Jesus, Yeshua, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Yeshua lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, diz, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. E não conheceis os sinais dos tempos. Nós temos aqui, eu preparei como é que é o nome? Um slide, né? Eu preparei um slide aqui, bem sucinto, bem rápido, e para a gente entender a linguagem universal dos sinais. Elohim, ele fala com o ser humano, com o humano, de várias maneiras. Ele fala com sinais nos céus, ele fala com sinais na terra, ele fala de várias formas e de várias maneiras. E nós vamos hoje aqui ver um pouquinho dos sinais no céu e dos sinais na terra. Amém? Vamos lá. Uma das maneiras que Elohim comunica-se com o homem é através da linguagem universal dos sinais. O que é sinal? Sinal é aquilo que serve de advertência, ou que possibilita conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Sinal em hebraico é ot, quer dizer, consiste em uma intervenção sobrenatural que atesta ou confirma um fato desejado por Adonai. Profundo isso, né? Vamos repetir? Consiste em uma intervenção sobrenatural que atesta ou confirma um fato desejado por Adonai. Irmãos, o que Adonai quer, senão a nossa redenção e a nossa salvação? Senão isso, irmãos. E nós não temos, de maneira nenhuma, compreendido estes sinais. Em Mateus 16 foi o que nós já lemos. Pode passar isso daí. Vamos entender o tempo de hoje. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, lá na criação. Gênesis 1, versículo 14. Diz assim: e disse Elohim, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam ele para estações, e para dias e anos. Em outra tradução, uma tradução mais próxima do original, vem assim, o texto vem narrando o seguinte: e disse Elohim, haja luminares na expansão do firmamento, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, que o Léo hoje de manhã falou, para tempos determinados, para dias e anos. Então nós poderemos visualizar aqui que há tempos determinados, e que os sinais antecedem esses tempos determinados. Aqui em Gênesis, ele fala da criação desses luminares. Quais são? A lua
o sol, as estrelas, que estão postas aonde? No firmamento, nos céus. Esses são sinais relativos ao céu. Amém? Guarde isso daí. Estes são sinais relativos ao céu. Mas uma coisa interessante, quando nós visualizamos que este é o quarto dia da criação. Guardem isso. Esse episódio da criação da lua, do sol e das estrelas, dos luminares, é o quarto dia da criação. Amém. Vamos continuar. Elohim faz os dois grandes luminares. O grande luminar para governar o dia, que é o sol, e o pequeno luminar para o governo da noite e as estrelas. Luminares do firmamento. Nós visualizamos essa maior, que é o sol. Nós visualizamos no meio a terra e visualizamos mais pequeno ali a lua. Outros sinais. Agora nós vamos falar dos sinais da terra, entregues ao homem. Os sinais da terra foram entregues ao homem. E ali está. Festas bíblicas que se baseia no calendário lunar, constitui também outro sinal. Enquanto a lua e o sol e as constelações fazem referência aos sinais do céu, as festas constituem sinais na terra, demarcando estações e ciclos, ou seja, dias e anos. Irmãos, vamos meditar um pouco na importância que cada um de nós estamos dando a esses sinais. As festas são para nós sinais de Elohim, do tempo que estamos vivendo. Mas o mais interessante ainda são quando os sinais dos céus e sinais da terra se entrelaçam. São quando eles se juntam para nos mostrar e nos dizer algo. E nós continuamos a andar como que queremos andar. Nós andamos do jeito que a nossa mente e o nosso coração nos manda andar. Amém? Vamos continuar. Vamos lá no profeta Joel. Isso eu estou falando, irmãos, sabe por quê? Há vários comentários, há vários ensinos sobre isso. Mas eu quero te dizer o seguinte: nenhuma palavra que for tecida sobre isso fala mais do que o testemunho que é vivido. Nenhuma palavra da nossa boca pode valer mais do que um testemunho. Então não adianta eu vir aqui falar sobre os sinais e sobre as festas, como vários pastores fazem, para amedrontar o povo, para trazer algo pirotécnico no ar. E eu não tenho testemunho pautado nos mandamentos. Lá em Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, está ali já, né? Diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. Pode passar. Lua de sangue. Irmãos, nós estamos vivendo algo inédito, que nunca jamais existiu em nosso meio, na terra. Nunca jamais existiu. E nós não estamos valorizando esses sinais. Não estamos. Nós temos agora a NASA, veio trazendo a informação, a NASA. Não é nenhum religioso, não, é a NASA. Uma fonte segura. Veio trazendo a informação de que no ano de 2014 e 2015, nós teremos 4 luas de sangue. 4 luas de sangue. 4. Existe um fenômeno extremamente raro, que irá ocorrer nos próximos meses e também no ano de 2015, chamado luas de sangrentas, ou luas de sangue, destacado pela NASA. Estamos a observar 4 luas sangrentas, 2 em 2004 e 2 em 2015, 2014 e 2 em 2015, além de um eclipse solar. Nós teremos 4 luas de sangue e um eclipse total solar,
quando o sol se converterá em trevas. 1º de Adar, 29 de Adar, 1º de Abibe, foi quando o povo de Israel foi retirado do Egito. Abibe é Nisan, Páscoa. Então, irmãos, vamos nos ater, vamos dar importância que tem que ser dada a esses sinais, a esses valores. Eu vou chegar lá, pastor, calma. Vamos lá. Entendendo melhor os sinais. Aquela bola vermelha é o sol, no meio é a terra, e o pequenininho lá é a lua. Está vendo que ela faz uma movimentação? Então, esse sinal ocorre quando há um alinhamento entre sol, terra e lua. Um alinhamento dos luminares e da terra. A lua fica na sombra da terra, está vendo? Que se chama umbra. Não sei se vocês estão dando para enxergar lá. A umbra. Então, quando ela fica nessa umbra, a luz da terra ilumina a lua. A luz da terra ilumina a lua, e não a luz do sol. A luz do sol, ela ilumina a terra e deixa de iluminar a lua. E a luz da terra, por si só, ilumina a lua. E ganha um efeito, um tom avermelhado como que de sangue. Um tom avermelhado como de sangue. Até aí, irmãos, é algo científico, é algo que acontece. Tem acontecido em outros anos, tem acontecido. Raramente acontecem 4. Raramente acontece 4. Mas essas lunações têm ocorrido. E eu vou dizer para vocês aqui, os eclipses totais da Lua, quando o satélite cruza o cone de sombra da Terra, são pouco frequentes. O último ocorreu no dia 10 de dezembro de 2011. Um eclipse lunar desse, quando a Lua se converteu em sangue, que os cientistas falam, o último ocorreu em 2011. Está vendo como é que ela vai ficando? Ali ainda, o branco ainda está sofrendo a intervenção da luz solar. Mas quando a luz solar vai saindo, vai entrando aquele avermelhado. Pode passar. Já passou? A última vez que aconteceu uma tétrade lunar, o que é tétrade lunar? São as 4 luas, uma atrás da outra. Foi em 2003 e em 2004, segundo a agência espanhola F. No passado, esses fenômenos ocorreram 3 vezes, que também coincidiram com eventos importantes em Israel. Olha, no passado remoto, essas lunações ocorreram 3 vezes, tá? 3 vezes, coincidiram com eventos importantes, mas eu vou trazer uma outra revelação. O primeiro ano foi em 1492, durante a Idade Média, quando os judeus foram expulsos pela Inquisição Católica na Espanha, e também Colombo descobriu a América, que se tornou um porto seguro para o povo judeu, que se tornaram livres. Esse foi um acontecimento onde a lua se tornou em sangue. Em 1949, quando o Estado de Israel foi estabelecido na Palestina como nação, retornaram, ali diz o retorno. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias entre árabes e israelenses, voltando Jerusalém a fazer parte do território de Israel. Ocorreram lunações, ocorreram essa tétrade de 4 lunações. Está escrito, vamos ver o que a palavra fala. Isaías 13. Eu tenho quantos minutos, pastor? Só um pouquinho mais? Isaías 13, 9 e 11. Diz assim: Vede, o dia do Eterno vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz.
Visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Forte, né? Lá em Mateus 24. Mateus 24, versículo 29 a 31. É um juízo, nós vamos chegar lá, pastor. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Vamos em Atos 2:20. Atos 2:20 repete a profecia de Joel. Vamos em Apocalipse 6:12. Apocalipse 6:12. O sexto selo. Aqui nós vamos ouvir sobre a abertura do sexto selo. Olhei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Lá em Mateus 12. Mateus 16, que nós lemos no início. Yeshua fala assim, no versículo 3: E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração tem pedido um sinal, mas nenhum sinal se lhe dará, senão do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Vamos lá no profeta Jonas. Jonas 3. Veio a palavra do Eterno segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Eterno. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Elohim, proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas, pedindo perdão. Não provém coisa alguma, nem homens... Não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Jejum ele estabeleceu. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Elohim, e se converterão cada um, e retornarão. Este é o sinal que Yeshua está falando: não vos darei sinal algum, senão o sinal de Jonas. É o sinal do retorno, irmãos. É o sinal de retorno, de conversão ao único Elohim. É o sinal de valorizarmos aquilo que realmente tem que ser valorizado. Vamos passar mais. Agora temos uma coisa em especial. Quando todos esses sinais se juntam, nós visualizamos ali 2014 e 2015. Quais são os fenômenos e eventos que ocorrerão? Não sei se você consegue ver, mas o primeiro, não consegue não? Tem como aumentar, Flavinho? Só a foto. A primeira lunação que a lua se tornou em sangue, ocorreu em Pessa desse ano. Abrindo o ciclo anual. Olha lá. Páscoa, 15/4/2014. A segunda lunação ocorreu agora em Tabernáculos, em Sucote. Quem pôde ver? Você viu, né, Ruth? Você viu a lua de sangue?
Todo mundo pôde ver. Tabernáculos, 8/10/2014, segunda lunação. Aí vem, no meio da lunação, no meio das 4 lunações, vem o Sol se tornando em trevas. Eclipse total do Sol. No mês de Abib, em 1º de Abib, 29 de Adar, 1º de Abib, que iremos começar o ano de 5.775. A próxima lunação, Páscoa de 2015. Páscoa de 2015. 4/4/2015. 4/4/2015. A quarta e última lunação, Tabernáculos de 2015. 28/9/2015. São dados da NASA. Então, irmãos, alinhados com para você, talvez você não esteja dando a importância que isso pode acontecer em nosso meio, da urgência. Você pode não estar dando importância porque esses sinais se alinham, mas está escrito, está previsto que isso ia acontecer, está previsto. E o detalhe, são 4 lunações, e é o 4º dia que os luminares foram criados. No 4º dia, o Sol e a Lua foram criados. As festas falam muito ao nosso coração, porque são sinais que o Eterno nos deu aqui na terra. E eles se juntam para dizer a urgência estabelecida para o retorno a Elohim, para a redenção. O 4 vem simbolizar, a letra que simboliza o número 4, que o valor numérico do 4 representa pela letra Dalet. Os 4 elementos básicos da criação: fogo, água, terra e ar. Nós visualizamos a importância dessas 4 lunações, não por serem 4 lunações apenas, porque isso já existiu outras vezes, mas nós visualizamos a importância dessas 4 lunações quando elas ocorrem dentro do tempo determinado por Elohim, que são as festas, de um calendário bíblico, de um calendário judaico estabelecido pelo próprio Adonai. Nós visualizamos a importância disso porque não haverá mais 4 lunações nas 4 festas. Não haverá assim no ano de 3.000. No ano de 3.000. Se até lá estivermos aqui. Que não vamos estar. Não haverá mais. Não haverá. Dê importância aos sinais quando eles são estabelecidos. Ot significa sinais. Eu agradeço até a Dinaí por ter me ensinado isso. Ot significa sinais. E agradeço também Priscila, que está nos assistindo lá de Belém. Ela nos ajudou muito quanto a esse estudo. Nos ajudou muito. As pessoas estão querendo saber, Léo, sobre os sinais. Ot significa sinais. E o Ot, ele vem estabelecido com as letras Aleph, Vav e Taf. Aleph traz o simbolismo de a diferença entre o exílio e a redenção. Vav significa conexão de um nível mais baixo a um nível mais elevado, que está no poder de Elohim em perdoar-nos. Taf significa perfeição, sinal, verdade, vida e morte. Entenda o tempo que você vive hoje, irmãos. É um tempo de estabelecimento do reino do Mashiach. É um tempo de estabelecimento do reino que nos espera. Vamos finalizar.
Em toda a história não se tem notícia de que os sinais do firmamento ocorreram em conformidade com os sinais das festas terrestres. Este evento sinaliza a agenda de Elohim para o cumprimento das profecias. A agenda de Elohim para o cumprimento das profecias. Observa-se que há 4 eclipses lunares a ocorrerem na Páscoa e em Tabernáculos, em uma sequência singular, além do eclipse total do Sol, a ocorrer no mês de Abib, Ano Novo Judaico. Observa-se também que há 4 eclipses lunares simultâneos, onde a lua fica com um tom de sangue, encontrando sincronia com a criação dos luminares que ocorreu no 4º dia da criação. O que diz o Talmud? O Talmud diz claramente, quando a lua está em eclipse, é um presságio. Que sinal? É um presságio, sinal, é a mesma, para Israel e para o mundo. Se estiver vermelho como sangue, a espada está chegando para o mundo. A espada está chegando para o mundo. O juízo está sendo estabelecido, irmãos. O juízo está sendo estabelecido. De acordo com os milenares ensinos judaicos, um eclipse lunar é o prenúncio de evento significativo para o povo de Israel. Aumenta-se a importância desses sinais quando eles ocorrem durante as festas bíblicas. Exemplo, após o aparecimento da primeira lua de sangue, 15 de abril, que ocorreu na festa da Páscoa, o mundo testemunhou uma guerra. Nós estamos falando de 15 de abril desse ano. O mundo testemunhou uma guerra entre Israel e Hamas. Vocês lembram disso? Além do fortalecimento do Estado Islâmico, além dos conflitos armados entre a Ucrânia e a Rússia. Foi nesse período que foi estabelecido. Esses eventos custaram a vida de muitas pessoas e um clima de insegurança no mundo. E é por isso que clamamos, segurança haverá no seu reino. No seu reino. Somente segurança haverá no reino do Mashiach. Esses são os únicos anos, em um futuro próximo, que se alinham com os festivais judaicos. Deve-se fazer menção aqui que existem outros anos que estes eventos ocorrerão novamente. 2032 a 2033, 2043, 2044. Está vendo que tem vários anos em que vão ocorrer as 4 lunações? Porém, pode passar. A diferença entre esses anos é que o ano de 2004 e 2015 se alinham. 2014 e 2015 se alinham com as festas bíblicas. Amém, irmãos? Nós possamos dar o valor. Não, tem mais. Os físicos dizem que os eclipses são eventos normais do relógio do sistema solar. E são mesmo. São eventos normais. Você já sabe que horas são? Você já sabe que horas são? Portanto, devemos sopesar que os sinais demonstram o agendamento do tempo estabelecido por Elohim para o cumprimento da sua palavra. Quem é sábio, assim está escrito, quem é sábio para que entenda essas coisas e prudente para que as saiba? Os caminhos do Eterno são retos, os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. Que o Eterno nos abençoe. Irmãos, a paraxá de hoje, ela fala sobre reino. Você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 33, que você verá. Por isso que o Eterno está falando conosco sobre dúvida. Nós não podemos duvidar desse reino. Por isso que sábado passado, quando nós conversamos aqui, nós conversamos a respeito de 2 Reis, capítulo 18, quando o Senaqueribe afronta o rei Ezequias. Estamos falando de reinos, de um reino inimigo de um rei, com o rei de Israel. Ele afronta porque ele estava criticando Ezequias por confiar no Eterno e levar o povo a confiar no Eterno. Então Elohim, e ele diz, Senaqueribe diz, venha e se una a nós, porque nós daremos a vocês a mesma terra, a mesma segurança, tudo de bom que vocês precisam. E não há segurança nas mãos de ninguém, nem de você mesmo, nem de ninguém, a não ser nas mãos do Eterno. Por isso que só há segurança confiando no seu reino.
aí estabelecido. O que diz a Paraxá de hoje, quer ver? Você vai lá para você ver. O poema de Moisés consiste na bênção das tribos no tempo de estabelecimento da sua conquista do país de Canaã. Ele vai abençoar então as tribos, a nação de Israel. E ele está falando de reino aqui, ó. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Elohim, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Ele vai se dirigir aqui aos homens cujas qualidades e defeitos devem retratar ou evocar. Não isso. Ele está abençoando essas pessoas, mas ele está abençoando o povo inteiro, do qual descreve uma situação política e espiritual de Israel. Ó, disse ele, o Eterno veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades dos santos, à sua direita havia para eles o fogo da Torá. Na verdade, amas os povos, todos os santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e cada um recebe das tuas palavras. Moisés prescreveu-nos a Torá por herança à congregação de Jacó. E olha como ele está falando de reino. Ele foi rei em Jesurum. Ele foi rei em Jerusalém, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Aí ele vem abençoando aqui agora. Ó. Esse rei em Jesurum está dizendo que Adonai reina. Ele reina verdadeiramente. Quando o povo busca viver para exaltar o seu nome, ele reina. Ele vai proclamar uma vocação que implica na questão de obedecer a ele, submeter aos seus mandamentos e deixá-lo reinar sobre nós. Então, ele não está falando mais de uma questão congregacional. Ele está falando de uma questão de reino aqui. Aí ele diz, viva Rubem, e não morra. Moisés estava fazendo um voto aqui, e uma proclamação para que a tribo de Rubem não venha desaparecer. Por causa de quê? Por causa daquela questão dele profanar o leito do seu pai. Moisés vai abençoá-lo. Agora você veja que logo em seguida ele vai abençoar, para que ele não corra o risco de desaparecer, mas ele vai abençoar a tribo de Judá. A tribo de Judá, ela só vai ficar conhecida na Bíblia no período do rei Davi, do reinado em Israel. Olha aqui a bênção para Judá. Isso é o que disse de Judá. Ouve, ó Eterno, a voz de Judá, introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Ele está estabelecendo o reino, Francisco. O que ele diz quando ouve Adonai a voz de Judá? É a invocação contínua de Israel. Ouve, ó Israel. O Eterno Elohim é o nosso único Eterno Senhor, né? É Ele o único. Então, ele diz, a seu povo, ao povo de Judá, faze-o vir. Esse fazer vir o povo de Judá, Moisés está rogando antecipadamente pela reunião da tribo de Judá, que só ocorrerá no período do rei Davi, no reinado de Davi. Por isso que ele está falando de reino. Aí ele diz, olha bem, suas mãos combatem por ele, uma ajuda contra seus assaltantes tu és. Em todas as guerras, Judá deve estabelecer o reinado de Adonai. Então, aqui quando nós deparamos com o versículo 7, falando de Judá, estamos falando de reino. Por isso que esses sinais estão aparelhados com as festas bíblicas e com o final de Tabernáculos. Por isso, porque aqui nós temos a Paraxá falando de um reinado. Em todas as guerras do povo do Eterno, as guerras para o reino ser estabelecido o reinado de Adonai. A Bíblia não conhece democracia. Vou repetir, a Bíblia não conhece democracia. Ou seja, a autoridade dada a um governante pelo povo
Essa é a democracia. É o que nós estamos vivendo e vamos votar na próxima semana. A autoridade dada a um governante pelo povo. A Bíblia não conhece nada disso. A Torá, vamos lá em Deuteronômio 17, prevê a monarquia. Por isso que nós estamos falando de um reino. E por isso que ele está chamando a atenção da congregação. Não duvide sobre isso. Que não haja dúvida no seu coração. Porque nos nossos dias só haverá segurança naquele que estiver trabalhando para o reinado do rei Messias. Estabelecimento dele. Olha aqui, a partir do versículo 14, a Torá falando sobre a monarquia. Quando entrares na terra que o Eterno teu Elohim te dá e a possuíres, e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam, estabelecerá sobre ti o rei, que o Eterno teu Elohim escolher. Não tem democracia. Entre os teus irmãos, não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, está vendo? Que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem para o povo voltar ao Egito, para adquirir mais cavalos, pois o Eterno vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro. Quando se assentar no trono do seu reinado, do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta Torá, que está diante dos sacerdotes levitas. O rei teria que copiá-la. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, a Torá, para que aprenda a temer ao Eterno seu Elohim e a guardar todas as palavras dessa Torá e os estatutos para os cumprir, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, porque ele tem que ser um com os seus irmãos. Continuando. E nem se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, que ele e seus filhos no meio de Israel. O texto que o Leomar leu hoje pela manhã, o texto vem falando de Acasias, filho de Acaz, né? Acasias, de Acabe. O que acontece com Acasias? Ele vai consultar a Baal-Zephon para saber se ele iria sarar daquela doença. Como ele estava transgredindo toda essa legislação da Torá, que autoriza o reinado, o profeta sabe disso aqui. O profeta diz, da cama onde tu estás não levantarás, porque não crestes, porque não confiastes no único reinado do Eterno. Por isso, não crestes, não te levantarás, porque ele é a autoridade máxima da nação, apesar de ser um com os irmãos e ter que obedecer os mesmos mandamentos, mas ele sai numa incredulidade contra Elohim de Israel. O rei, então, o profeta vem, fogo do céu desce e ele vai morrer. Não viverá, porque ele não se submete. Nos primeiros tempos não havia em Israel nenhum magistrado que fosse chamado rei. No princípio, nos primeiros tempos, nenhum magistrado foi chamado rei. No período patriarcal, a autoridade civil era desempenhada por anciãos das tribos. Durante o período dos juízes, houveram vários juízes carismáticos. Por que carismáticos? Porque eles governavam por um dom divino. Por isso eram carismáticos. Mas eles foram temporários. Porque a tribo de Judá, aquela profecia de Moisés, em Deuteronômio no capítulo 33, ela vai reacender no período do rei Davi, com o reinado de Davi. Não é? Então esses juízes foram carismáticos, com um dom divino, mas temporários. As ideias antigas de monarquia, geralmente dos povos, associava-se à dinastia, num governo hereditário. Os faraós tinham era um governo dinástico, hereditário, mas com a dinastia. O livro de Samuel, eu estou dando uma pincelada para vocês de reino. A dinastia, o livro de Samuel conta-nos
o primeiro esforço de Israel, contrário à vontade divina, para estabelecer um rei. Foi um desastre, porque não existe democracia. Governante nenhum estabelecido pelo povo. Porque nós fazemos uma oração errada, quando nós falamos, Senhor, que eles criem leis justas. Não, não, não. Nós temos que ter um tzadik, um governante justo. Não existe orar por leis justas. Nós temos que ter um governante justo. Você vai ver isso aí. Israel tentou estabelecer uma monarquia nacional, permanente, almejada pela tribo de Benjamim e pela casa de Saul, quando ela já tinha sido programada nos céus, desde a criação da religião de Abraão, que seria a tribo de Judá, que reinaria soberana, né? Graças à benevolência, à bondade, à grandeza de Elohim, que não permitiu que isso se concretizasse. Não foi verdade? Que a casa de Saul reinasse, que a tribo de Benjamim reinasse. Veja comigo, que você vai ver que Elohim estabelece a Davi a sua dinastia para sempre através do oráculo de Natã. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 7. Ele estabelece a casa de Davi, capítulo 7 de 2 Samuel, para sempre a casa de Davi, o reinado de Davi, através desse oráculo de Natã. Olha a partir do versículo 4. Natã vai a Davi e vai conversar com Davi. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Eterno a Natã, dizendo, vai e diz ao meu servo Davi, ao hebreu Davi, assim diz o Eterno, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Eterno dos Exércitos. Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que fostes. Destruí os teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Eterno te declara que ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. O reinado eu estabelecerei. Ele edificará uma casa ao meu nome. Eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não retirarei dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. O monoteísta Abraão reconhece imediatamente em Gênesis 14, vamos lá, que Malquisedeque, né, vai assegurar a continuidade das tradições de Noé, de Abraão, fundador da religião monoteísta. Né? Abraão, vai lá, Gênesis capítulo 14. Você vai ver aqui. Aqui você tem Melquisedeque, ou Malquisedeque, né, no hebraico. Por quê? Quem é ele? No versículo, você vai encontrar 18.
Então, Melquisedeque, rei de Salém, sabe o que significa Malque? Rei. Tsedeque, justo. Malque, rei. Tsedeque, justo. Rei, justo. Reinado, justo. Por isso que só há segurança nesse reino. Só aí que haverá segurança. Então ele trouxe pão e vinho, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão. Abraão recebe a sua bênção. Aqui fala que ele é rei de Salém, né? Então Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém. Então você vai ver que aqui há uma comparação com o rei Davi no Salmo 110, em Hebreus capítulo 7, que vai fazer a referência a Melquisedeque, rei justo. Por isso que não existe lei justa, existe rei justo, governante justo. Não adianta você orar. Torá já está estabelecido, ele tem que ser justo. Se ele não for justo, que adianta? Você acha que ele vai fazer alguma lei justa? Não é isso aí? Então, quando você chega lá no Salmo, vai lá, você vê a continuidade da fundação aqui. Abraão vai ser abençoado por ele, Abraão vai receber a bênção, o reino já estava aqui estabelecido. Aquilo que Saul quis usurpar, já estava estabelecido desde aqui. Moisés abençoa ali em Deuteronômio 33 a Judá, e Judá vai resplandecer no período de Davi. E olha aqui no Salmo 110, e depois você pode ler em casa, Hebreus capítulo 7 também. Salmo 110, ele diz: disse o Eterno ao meu Adão, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. O Eterno enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Ele enviará de Sião. Dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente. A profecia de Joel, capítulo 2. E o exército vem saltando, entrando. Não é assim que fala Joel? Profecia de Joel 2. Que ele está falando da lua de sangue. Essa profecia. Teu povo apresentará voluntariamente. Retornará voluntariamente. Ninguém segura mais. No dia da tua batalha, ornado com santa majestade, do seio da alva, receberás o orvalho da tua mocidade. Jurou o Eterno e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno. É aquele Melquisedeque. Viu? É ele lá. O rei justo. Segundo a ordem de quê? Melquisedeque. O Adão está à tua direita. Ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, encherás de cadáveres, ferirás os... Aí haverá segurança. Os cabeças de toda a terra, pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. Esse mesmo rei entra em Jerusalém, João capítulo 12, vamos lá? E ele entra em Jerusalém, esse rei agora, expresso aqui por João no capítulo 12, dizendo: Hosana, salva, pois, bendito aquele que vem em nome de Adão, o próprio rei de Israel. Capítulo 12. Olha aí, a partir do versículo 13. No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa que Yeshua estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome de Adonai, bendito é o rei de Israel. Olha o reinado dele. Olha aí, a multidão vai saudar Yeshua como rei Messias, como rei justo, que Israel espera a sua libertação. Na verdade, o último rei de Israel foi Herodes, o grande, né? E desde sua morte, o único soberano do país
era o imperador que reinava lá em Roma e que governava tudo. A escolha, para que você não tenha dúvida, a escolha de Sião e da casa de Davi é eterna. Você encontra no livro dos Salmos, Salmos de número 89, o versículo 3 e 4, essa escolha é eterna. É igual ao sacerdócio, a sua função é eterna. É igual essa escolha. Olha aqui, versículo 3 e 4 do Salmo 89. Dissestes, fiz aliança com o meu escolhido. Eu jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua descendência para sempre. Nós que somos seus súditos. Se você confiar nele, e edificarei o teu trono de geração em geração. Você viu ali que embora os reis errem e pecam, a dinastia jamais será eliminada, diz o oráculo de Natã, não é? Embora os reis pequem, embora tudo isso aconteça, o reino é eterno. O Salmo 2 que nós cantamos, você pode olhar no versículo 7, que ali o rei governa na condição de filho. Beijai o filho, tem lá no Salmo 2. Acho que é isso mesmo. Não é? Beijai o filho. Ele reina na condição de filho. Ele governa na condição de ungido. Ali no Salmo 2, no versículo 2. 2:2. Ele governa na condição de ungido. Porque a Bíblia não conhece democracia. A Bíblia não conhece. Ela conhece uma unção verdadeira dada pelos céus. Não é? Ninguém pode, João Batista fala, o homem só tem aquilo que do céu lhe for dado. Do contrário, não tem. Não é? Então, e vários outros salmos, Salmos 18, que vai cantar que inimigo nenhum prevalecerá, como nós já lemos aqui, contra esse reino. Inimigo nenhum prevalecerá. Por isso que nós, como filhos, que guardamos as festas, nós unimos esses sinais que a NASA anuncia com os sinais físicos das festas e somamos aí e ficamos esperando todo o tempo o Rei Messias, o Rei Justo. Esperando em obediência. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Porque o que aborrece ao eterno é a nossa dúvida em assumir esse reinado. Fazer parte desse reino. Trabalhar por esse reino. É isso aí. E achar que, não, tantas vezes já vieram tantos sinais. Irmãos, nós caminhamos velozmente para o reino vir. Velozmente. Só de você olhar como está, como as coisas estão, você sabe que é veloz isso aí. Os dias, senão, e Yeshua disse que ele abreviaria os dias, senão nem nós vamos resistir. Então vale a pena nós trabalharmos em unidade para o estabelecimento desse reino, que eu não estou aqui dando a vocês poucas referências bíblicas, porque o livro dos Salmos, vamos encerrar com o Salmo 132, né? Que você vai ver aqui, que quando nós estamos lendo Isaías 33, nós vamos encerrar com 132. Olha o versículo 17 do Salmo 132, olha, nós vamos ler todo. Ali farei brotar a força de Davi, e preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas a coroa sobre a cabeça dele resplandecerá. Lembra-te, ó Eterno, de Davi, de todas as suas aflições. Ele jurou ao Eterno e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Eterno, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos nos campos de Jaar. Entremos na sua morada, prostremos-nos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, ó Eterno,
e vem para o teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam os teus sacerdotes de retidão e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Eterno jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto das tuas entranhas porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus estatutos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Eterno escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos exultarão. Ali farei brotar a força de Davi, e preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os teus inimigos de confusão, mas a coroa sobre a cabeça dele resplende. Quando ele está falando de 4 lunações, em linha com as festividades, quando ele está falando do Dalet ali, ele está falando de uma redenção. Se você prestou atenção, o julgamento foi quando manifestou essa lua de sangue, no período onde Israel toma posse da terra, retorna para o seu território, foi um julgamento do Eterno. Quando Israel toma Jerusalém na guerra dos 6 dias, retorno para Jerusalém. Irmãos, nós precisamos saber que Ele vai redimir o seu povo, Ele vai salvar o seu povo. É nisso que nós precisamos crer e nos assegurar com toda firmeza. E que o Eterno abençoe a cada um de nós, para que nós possamos estabelecer os sinais físicos, as festas bíblicas nos nossos corações, para nos unirmos àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Yeshua, Messias.